A planta que alimentava impérios, e foi esquecida. Você já ouviu falar de uma planta que já foi tão importante quanto o arroz ou o trigo hoje? Uma planta que sustentou impérios inteiros, mas que, com o tempo, acabou esquecida pela maioria das pessoas. Essa planta existe e se chama mandioca. Sim, aquela mesma raiz que muita gente come frita, cozida ou em forma de farinha. Mas ela já foi muito mais do que isso, foi a base da alimentação de civilizações poderosas e ajudou a moldar a história de continentes inteiros. Hoje, ela continua presente no nosso dia a dia, mas pouca gente sabe da sua importância antiga. Vamos entender por quê. A mandioca, a raiz que salvou impérios. Imagine que você está em um supermercado e vê uma prateleira cheia de alimentos: arroz, feijão, pão, macarrão. Todos eles são básicos da nossa alimentação, certo? Agora, imagine se, de repente, esses alimentos sumissem. O que as pessoas comeriam? Como sobreviveriam? Foi mais ou menos isso que aconteceu com os povos da América do Sul há milhares de anos. Eles precisavam de um alimento que fosse fácil de plantar, resistente a pragas e que pudesse ser guardado por muito tempo. Foi aí que a mandioca entrou em cena. A mandioca é uma planta nativa da América do Sul, provavelmente do Brasil ou da região da Amazônia. Os povos indígenas já cultivavam essa raiz muito antes dos europeus chegarem aqui. E não era à toa, a mandioca é uma espécie de superalimento da natureza. Ela cresce em solos pobres, não precisa de muita água e pode ser colhida em qualquer época do ano. Além disso, uma única planta pode produzir várias raízes, o que significa muita comida com pouco esforço. Mas o mais impressionante é que a mandioca pode ser transformada em vários tipos de comida. Os indígenas descobriram isso há muito tempo. Eles faziam farinha, beiju, um tipo de pão fino, tapioca e até bebidas fermentadas com a mandioca. E o melhor, ela podia ser guardada por meses sem estragar, desde que fosse processada da maneira certa. Isso era essencial para épocas de seca ou quando não havia outras plantações disponíveis. Como a mandioca ajudou a construir impérios agora, pense em um império como uma grande empresa. Para uma empresa crescer, ela precisa de funcionários saudáveis, de matéria-prima barata e de um produto que todo mundo queira comprar. Os impérios antigos funcionavam mais ou menos assim. Eles precisavam de comida para alimentar seus soldados, seus trabalhadores e sua população. Sem comida, um império não sobrevive. Foi aí que a mandioca se tornou uma peça-chave. Quando os europeus chegaram à América, eles logo perceberam o valor dessa raiz. Os portugueses, por exemplo, viram que a mandioca era perfeita para alimentar os escravizados que trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar e nas minas de ouro. Ela era barata, fácil de produzir e dava muita energia. Além disso, os portugueses começaram a levar a mandioca para a África, onde ela também se adaptou muito bem. Em pouco tempo, a mandioca se espalhou pelo mundo e se tornou um alimento básico em vários países. Um exemplo famoso é o caso da África Ocidental. Hoje, países como Nigéria, Gana e Costa do Marfim são grandes produtores de mandioca. Mas isso só aconteceu porque os portugueses levaram a planta para lá no século XVI. Na época, a região passava por guerras e fome, e a mandioca foi uma solução. Ela crescia rápido, não precisava de cuidados especiais e podia ser transformada em farinha ou em um tipo de mingau. Com isso, muitas pessoas conseguiram sobreviver, e a mandioca se tornou um alimento essencial na dieta africana. Outro exemplo é o Império Azteca, no México. Embora eles fossem mais conhecidos pelo milho, a mandioca também era cultivada e consumida. Os astecas usavam a raiz para fazer uma bebida chamada pozol, que era consumida por guerreiros e trabalhadores. Essa bebida era nutritiva e dava energia, ajudando a manter o império forte. Por que a mandioca foi esquecida? Se a mandioca foi tão importante, por que hoje ela não é tão valorizada quanto o trigo ou o arroz? A resposta está na história e na economia. Quando os europeus chegaram à América, eles já tinham seus próprios alimentos básicos, como o trigo e a cevada. Além disso, eles trouxeram outras plantas da Europa, como o café e a cana-de-açúcar, que eram mais lucrativas para o comércio. Com o tempo, a mandioca foi deixada de lado.
Ela passou a ser vista como um alimento de pobre, algo que as pessoas comiam quando não tinham dinheiro para comprar outras coisas. Isso aconteceu porque a mandioca era barata e fácil de produzir, mas não gerava tanto lucro quanto outras culturas. Por exemplo, o trigo podia ser vendido para fazer pão, que era um alimento nobre na Europa. Já a mandioca era mais usada para fazer farinha ou tapioca, que não tinham o mesmo prestígio. Outro motivo é que a mandioca precisa ser processada antes de ser consumida. Ela tem uma substância chamada ácido cianídrico, que pode ser tóxica se a raiz for comida crua. Por isso, os indígenas desenvolveram técnicas para tirar esse veneno, como ralar, espremer e secar a mandioca. Esse processo leva tempo e trabalho, o que pode ter desanimado algumas pessoas. Em comparação, o arroz ou o feijão são mais fáceis de preparar. Além disso, a mandioca não é tão versátil quanto outros alimentos. Você pode fazer pão, bolo, macarrão e até cerveja com o trigo. Com o arroz, dá para fazer sushi, risoto e várias outras receitas. Já a mandioca é mais limitada, farinha, tapioca, purê e algumas sobremesas. Isso fez com que ela perdesse espaço na cozinha de muitas pessoas. A mandioca ainda está entre nós apesar de ter sido esquecida por muitos, a mandioca nunca desapareceu. Ela continua sendo um alimento básico em vários países, especialmente na África, na América Latina e em algumas regiões da Ásia. No Brasil, por exemplo, a farinha de mandioca é um ingrediente essencial em pratos como a feijoada, o pirão e o tacacá. Em outros lugares, como na Nigéria, ela é usada para fazer um tipo de mingau chamado fufu. Além disso, a mandioca está ganhando destaque novamente. Com o aumento dos preços dos alimentos e a busca por opções mais saudáveis, muitas pessoas estão redescobrindo os benefícios dessa raiz. Ela é rica em carboidratos, tem pouca gordura e é uma boa fonte de energia. Também é uma opção para quem tem alergia ao glúten, já que não contém essa proteína. Outra vantagem da mandioca é que ela é resistente às mudanças climáticas. Enquanto outras plantações sofrem com a seca ou as enchentes, a mandioca consegue se adaptar. Isso é importante em um mundo onde o clima está cada vez mais imprevisível. Além disso, ela pode ser cultivada em pequenas propriedades, o que ajuda agricultores familiares a terem uma renda. Resumo: a planta que fez história e ainda está aqui. A mandioca é uma daquelas plantas que passam despercebidas no nosso dia a dia, mas que já foram fundamentais para a sobrevivência de impérios inteiros. Ela foi a base da alimentação de povos indígenas, ajudou a sustentar escravizados durante a colonização e salvou milhões de pessoas da fome na África. Mesmo assim, com o tempo, ela foi deixada de lado e substituída por outros alimentos. Hoje, a mandioca continua presente na nossa vida, seja na farinha do pão de queijo, na tapioca do café da manhã ou no purê do almoço. Ela pode não ser tão famosa quanto o trigo ou o arroz, mas sua história é fascinante. E o mais importante, ela ainda tem muito a oferecer, especialmente em um mundo que precisa de alimentos baratos, nutritivos e fáceis de produzir. Então, da próxima vez que você comer uma farofa ou uma tapioca, lembre-se, você está provando um pedaço da história. Uma planta que já alimentou impérios e que, mesmo esquecida, nunca deixou de ser importante. E não é só no prato que a mandioca faz diferença. Ela é uma das plantas mais resistentes que existem. Enquanto outras culturas precisam de solos perfeitos, muita água ou climas específicos, a mandioca cresce até em terras secas e pobres. Isso a torna uma verdadeira heroína em lugares onde a fome é um problema sério. Na África, por exemplo, ela é chamada de rainha dos alimentos porque sobrevive a secas que matariam plantações de milho ou arroz. Em países como Nigéria, Congo e Angola, milhões de famílias dependem dela para não passar fome. No Brasil, a mandioca também salvou muita gente em momentos difíceis. Durante a seca no Nordeste, quando os rios secavam e as plantações de feijão e milho morriam, era a mandioca que garantia comida na mesa. Ela podia ser colhida aos poucos, sem pressa, e armazenada de várias formas, como farinha, beiju, puba ou até mesmo enterrada na terra para durar meses. Os escravizados, que muitas vezes recebiam pouca comida, aprendiam com os indígenas a transformar a mandioca em alimentos que matavam a fome e davam energia. Até hoje, pratos como o baião de dois ou a macaxeira cozida são heranças dessa época.
Mas por que, então, a mandioca foi sendo deixada de lado? Uma das razões é que ela não é tão prática quanto outros alimentos. Enquanto o arroz ou o macarrão cozinham em minutos, a mandioca fresca precisa ser descascada, ralada, prensada e cozida para tirar o veneno. Sim, a mandioca brava tem uma substância que pode matar se não for preparada direito. Isso dá trabalho. Além disso, com a industrialização, alimentos processados e rápidos de preparar, como o pão de trigo ou o macarrão instantâneo, ganharam mais espaço. A mandioca acabou sendo vista como comida de pobre ou coisa do passado. Outro motivo é que ela não dá tanto lucro quanto outras culturas. A soja, por exemplo, é vendida para ração animal e exportação, gerando muito dinheiro. Já a mandioca, na maioria das vezes, é plantada por pequenos agricultores para consumo próprio ou para vender em feiras locais. Sem incentivo do governo ou das grandes empresas, ela foi ficando para trás. Mesmo assim, a mandioca nunca desapareceu. E agora, com a preocupação crescente com a fome, as mudanças climáticas e a necessidade de alimentos mais sustentáveis, ela está voltando a ser valorizada. Cientistas estudam como melhorar sua produção, chefes de cozinha redescobrem suas possibilidades e até a indústria começa a enxergar seu potencial. Já existem farinhas de mandioca enriquecidas com vitaminas, snacks feitos com a raiz e até cervejas artesanais que usam sua fécula. O mais interessante é que a mandioca não é só um alimento, ela é uma lição de resistência. Enquanto impérios caíram, guerras aconteceram e modos de vida mudaram, ela continuou ali, firme no chão, alimentando quem precisava. E o melhor de tudo é que ela está ao alcance de qualquer um. Você pode plantar um pé no quintal, comprar farinha na feira ou experimentar uma receita nova. Em tempos de incerteza, ter uma planta assim por perto é como ter um seguro, mesmo que tudo dê errado, ela não vai te deixar na mão. Então, da próxima vez que você ver uma mandioca na feira ou comer um prato feito com ela, pense nisso, você está diante de uma sobrevivente. Uma planta que já atravessou oceanos, alimentou civilizações e ainda hoje ajuda a manter milhões de pessoas vivas. E o mais legal é que, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda tem segredos para revelar. Quem sabe o que mais a mandioca pode fazer pelo mundo? Uma coisa é certa, ela não vai sumir tão cedo. E não é só na comida que a mandioca mostra sua força. Ela também ajuda na economia de muitas famílias. Em regiões onde o dinheiro é curto, plantar mandioca pode ser a diferença entre passar fome ou ter o que comer. É uma cultura resistente, cresce em solos pobres, aguenta a seca e não precisa de muitos cuidados. Enquanto outras plantas desistem, ela segue firme, produzindo suas raízes grossas e nutritivas. Outra coisa interessante é como ela se adapta. No Brasil, por exemplo, tem mandioca brava, que é venenosa se não for preparada direito, e a mandioca mansa, que pode ser cozida e comida direto. Cada lugar desenvolveu sua própria maneira de usá-la. No norte, a farinha de mandioca é base da alimentação, no nordeste, vira beiju e tapioca, no sudeste, é ingrediente de bolos e pães. Até a folha da mandioca, que muita gente joga fora, é usada em pratos como a maniçoba, um cozido típico do Pará. E não para por aí. A mandioca também é matéria-prima para indústrias. Da raiz, se faz álcool, amido para papéis e tecidos, e até plástico biodegradável. Em alguns lugares, ela é usada para alimentar animais, como porcos e galinhas. Ou seja, uma única planta consegue sustentar pessoas, negócios e até o meio ambiente, porque seu cultivo não exige desmatamento ou venenos. Mas, apesar de tudo isso, muita gente ainda não dá o valor que ela merece. Em supermercados, a farinha de trigo e o arroz ganham mais espaço, mesmo sendo mais caros e menos nutritivos. A mandioca, que poderia ser uma solução barata e saudável, muitas vezes fica esquecida nas prateleiras. É como se as pessoas tivessem se acostumado com o novo e deixado de lado o que sempre funcionou. Por sorte, alguns chefes e agricultores estão redescobrindo a mandioca e mostrando seu potencial. Restaurantes servem pratos criativos com ela, como purês, chips e até sorvetes. Agricultores familiares estão voltando a plantá-la, porque sabem que é um negócio seguro. E pesquisadores estudam novas formas de aproveitar a planta, como na produção de biocombustíveis.
O mais bonito dessa história é que a mandioca não precisa de grandes invenções para ser útil. Ela já é perfeita do jeito que é, simples, forte e generosa. Enquanto outras culturas dependem de tecnologia e investimentos, ela cresce quase sozinha, dando comida e renda para quem mais precisa. É como se a natureza tivesse criado um presente para a humanidade, e nós só precisássemos lembrar de usá-lo. Então, da próxima vez que você pensar em segurança alimentar, em economia ou até em sustentabilidade, lembre-se da mandioca. Ela não é só uma raiz qualquer. É uma lição de resistência, uma prova de que as melhores soluções nem sempre são as mais complicadas. E, quem sabe, se a gente der mais atenção a ela, ela ainda nos surpreenda com novas formas de ajudar o mundo. Afinal, uma planta que já alimentou impérios certamente tem muito mais a oferecer. A mandioca é um exemplo de como a natureza pode ser sábia sem precisar de muito. Ela não exige solos perfeitos, nem chuvas na medida certa, nem máquinas caras para ser cultivada. Enquanto outras plantações sofrem com secas ou pragas, a mandioca segue firme, como se dissesse, eu dou conta. E não é só resistência, ela também é versátil. Da mesma raiz, saem farinha, tapioca, beijus, bolos, pães e até bebidas. Em alguns lugares, suas folhas viram comida, como no famoso maniçoba da Amazônia, um prato que alimenta famílias inteiras. Mas o mais interessante é como ela se adapta a diferentes culturas. No Nordeste brasileiro, a farinha de mandioca é a base da alimentação, misturada com feijão ou carne seca. Na África, ela é transformada em fufu, uma massa que acompanha quase todas as refeições. Na Ásia, vira chips crocantes ou até álcool para uso industrial. É como se a mandioca fosse uma artista, muda de forma, mas nunca perde sua essência. E não é só na cozinha que ela faz diferença. Em tempos de crise, quando outras plantações falham, a mandioca salva vidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitos países africanos dependiam dela para não passar fome. No Brasil, em épocas de seca, ela é a última a morrer no roçado, garantindo que as famílias tenham o que comer. É uma planta que não abandona quem precisa dela. Mesmo assim, hoje ela é muitas vezes deixada de lado. Governos e grandes empresas preferem investir em culturas mais modernas ou lucrativas, como a soja ou o milho. Mas a mandioca não precisa de propaganda. Ela já provou seu valor há séculos, quando alimentava impérios inteiros sem pedir nada em troca. Talvez o problema não seja a planta, mas a nossa pressa em esquecer o que é simples e duradouro. Imagine-se, em vez de gastar tanto dinheiro com soluções complicadas, a gente olhasse com mais carinho para o que já funciona. A mandioca não vai resolver todos os problemas do mundo, mas ela ensina uma coisa importante: às vezes, as respostas estão bem debaixo dos nossos pés, esperando apenas que a gente dê uma chance. E se a gente começar a valorizar mais plantas como ela, quem sabe não descobrimos outras maravilhas esquecidas pela história? Afinal, a natureza está cheia de presentes, só precisamos aprender a enxergá-los. A mandioca é um exemplo perfeito de como algo simples pode ser poderoso. Ela não precisa de muito para crescer, solo pobre, pouca água, nem muito cuidado. Enquanto outras plantações exigem adubos caros, máquinas e técnicas complicadas, a mandioca se vira sozinha. É como aquele amigo que nunca pede nada, mas está sempre pronto para ajudar. E o mais incrível é que ela faz isso há séculos, sem reclamar. Pense nos impérios antigos, como os maias ou os povos da África Ocidental. Eles não tinham supermercados nem indústrias de alimentos, mas conseguiam alimentar milhares de pessoas. Como? Usando o que a terra oferecia de melhor, e a mandioca era uma das estrelas. Ela era transformada em farinha, em beijus, em mingaus, uma base sólida para a comida do dia a dia. Sem ela, muitas civilizações teriam passado fome. Hoje, a gente vive correndo atrás de novidades, alimentos processados, dietas da moda, soluções rápidas que prometem milagres. Mas a mandioca está aí, firme e forte, como sempre esteve. Ela não é glamourosa, não aparece em propagandas chiques, mas é confiável. É como aquele prato caseiro que nunca decepciona, mesmo quando tudo ao redor parece complicado. E não é só a mandioca.
Quantas outras plantas, técnicas ou saberes antigos a gente deixou para trás só porque achamos que o novo é sempre melhor? A natureza tem um jeito de nos ensinar que nem tudo precisa ser difícil. Às vezes, a solução mais eficaz é a mais simples. Basta a gente parar, observar e dar uma chance ao que já funcionou por gerações. Quem sabe, se prestarmos mais atenção, descobrimos que o segredo para muitos problemas está na sabedoria de quem veio antes de nós. Não é sobre voltar ao passado, mas sobre aprender com ele. Afinal, se a mandioca alimentou impérios inteiros sem pedir nada em troca, por que não dar a ela, e a outras plantas como ela, o lugar de destaque que merecem?